E infelizmente nós estamos vivendo tempos estranhos que chegamos a ter aqui acontecimentos como aquele que devem ser esquecidos da nossa história, porque além de nos envergonhar, nos obriga a sermos enérgicos para evitar que episódios como aquele voltem a acontecer. Mas Vossa Excelência contribui para a censura que o Poder Executivo quer impor sobre o povo brasileiro. Mas, com esse projeto de resolução agora, Vossa Excelência pode vir a ser o braço da ditadura sentado na cadeira de presidente, tentando punir deputados que fazem a obstrução legal e regimental contra qualquer tipo de ditadura e censura. Eu já havia iniciado a votação da matéria seguinte. Vossa Excelência precisam estar no plenário se quiserem pedir votação, mas não pediu. Pediu depois que eu já tinha proclamado o resultado e já estava na matéria seguinte. Vossa Excelência terá a oportunidade amanhã de, no mérito da matéria, se posicionar e expor a sua posição contrária ao projeto. Senhor presidente, eu protesto porque haviam 2 deputados aqui no plenário. O deputado Ricardo Salles não pôde pediu a votação nominal. Não, mas não pôde nem registrar. Solicitou. Pediu e nem pôde registrar, senhor presidente. É sua palavra contra mim e pelo visto, senhor presidente, o senhor está perdendo a... Vossa Excelência deveria estar em plenário. Vossa Excelência quer chegar depois e quer aparecer. Se a presidência não vai permitir isso. A decisão está tomada, votação feita, proclamado o resultado. Amanhã votaremos o mérito da matéria. Foi pedido nominal, existe a voz de um deputado eleito pelo povo pedindo nominal. O senhor certamente não ouviu e eu gostaria, como um democrata que restabelecesse nesta casa o respeito ao parlamentar que de forma, mesmo que única, tenha pedido de forma nominal, porque isso é captado nos áudios da casa. Essa matéria, diante do grave ocorrido que essa casa viveu na retomada dos trabalhos. Todos aqui que fizeram e participaram daqueles momentos sabem que momentos como aquele não podem e não irão se repetir aqui nesta casa sob a nossa presidência. Essa é uma demonstração clara de que esta presidência não aquecerá para movimentos como aqueles que aconteceram aqui naqueles dias. Essa é uma demonstração de que nós precisamos ser enérgicos com esse tipo de atitude. Eu quero apenas solicitar a Vossa Excelência que estamos aqui votando a urgência. Nós vamos designar um relator que poderá negociar o texto. Essa é uma ideia inicial. Não há desta presidência o interesse de hipertrofiar os seus poderes. O que há dessa presidência e da mesa da casa ao apresentar esse projeto é o desejo de proteger o bom funcionamento da Câmara. Mas algo precisa ser feito, porque como nós estamos tendo movimentos completamente desequilibrados, nós só vamos conseguir controlar isso se tivermos sob a mesa, não sob essa presidência, mas sob a mesa, a condição de, se acontecer novamente episódios como aqueles que aconteceram, nós temos a condição de punir, de sermos pedagógicos com quem não cumprir o regimento interno da Câmara dos Deputados do Brasil. Eu vou utilizar aqui um eufemismo deselegante da sua parte, de basicamente eu conversar hoje com o relator, conversei com o Geidel, alinhamos um texto para que a casa siga um caminho de pacificação, de conseguir propor boas medidas aqui para essa casa, mas após a fala do deputado Maurício Marcon, o senhor rapidamente finaliza a votação, sendo uma votação simbólica de um tema importante. Quando o projeto é bom, não precisa atropelar. Então eu queria deixar isso aqui bem especificado, porque não acredito que essa seja uma postura que o presidente deve adotar aqui nessa casa, seja para quando me interessar e quando também não me interessar. Segundo ponto, a sua resolução, presidente, que diz a respeito de punir aqui as pessoas que fizerem obstrução por qualquer meio, eu vou ser bem sincero, a esquerda também já te utilizou dessa mesma atitude para poder ocupar aqui essa mesa. As medidas, senhores, zero. Sabe o que é desrespeito para mim e desrespeito a esse Congresso? Rachadinha. Rachadinha faz a imagem desse Congresso aqui ficar manchado. Sabe o que mancha a imagem do Congresso, presidente? O presidente do Congresso, Alcolumbre, dizer que não importa se tiver 81 assinaturas, que ele não vai patar o impeachment do Alexandre de Moraes. Isso é desrespeito com quem é legitimado para poder representar o povo. Sabe o que é desrespeito ao Congresso Nacional? Quando esta casa
reprova o aumento do IOF e o PT aciona o ministro Alexandre de Moraes para poder derrubar o IOF, e essa casa sim, neste momento, é desrespeitada. Sabe o que gera uma imagem negativa do Congresso para a população? Quando os crimes aqui dessa casa ficam impunes. Agora, deputado aqui na nossa frente, senhor presidente, se possível, eu peço só um pouquinho de atenção. Obrigado, sem problemas. Para mim, presidente Hugo Mota, o que diz respeito aqui a essa casa e gera uma imagem negativa para a população brasileira é quando um deputado do PT dá um tapa na cara de outro deputado aqui e nada é feito. É quando, por exemplo, não há nenhuma linha, inclusive de Vossa Excelência, para poder rechaçar a agressão que eu sofri aqui nessa mesa. Inclusive, Geidel, os seguranças estavam aqui e viram. Eu não preciso mentir para poder me vitimizar, que isso não é coisa que eu faço em nenhum momento da minha vida. Diz respeito ao Congresso, mais uma vez, é quando nós temos acordos firmados, isso não é respeitado. Diz respeito para mim ao Congresso, é quando nós temos maioria para poder aprovar a anistia, isso não é pautado. Diz respeito ao Congresso, é quando nós temos aqui a maioria para poder aprovar as prerrogativas, isso não é feito. Isso sim, de fato, que eu acho que gera uma imagem negativa para o Congresso. Não é porque nós estivemos aqui alguns 100 deputados aqui em cima, que isso deslegitima o Congresso. Pelo contrário, a população, não tenho dúvida, você perguntar para a grande maioria, estava ao nosso lado. Porque diz respeito à população feita por esse Congresso, é quando a gente aumenta cargos para dentro do gabinete do Supremo Tribunal Federal, gerando mais despesas para a população. Diz respeito é quando é mobilizado todo um Congresso para poder votar mudança de nome de viaduto. Isso para mim é desrespeito. Como explicar para a população que 513 deputados são desrespeitados por um juiz? Isso para mim é desrespeito. Agora, um ato simbólico, Zé Medeiros, aqui em cima, para poder clamar a atenção de que nós estamos sendo desrespeitados como parlamentares, isso sim para mim é desrespeito. Sabe o que é desrespeito? É quando nós temos uma CPMI que é para investigar as pessoas que roubaram velhinhos no INSS. O presidente e o relator não assinaram a CPMI, ou seja, já nasce com um contraditório, já nasce com um desrespeito, porque se dependesse deles, a CPMI não estaria instalada. Para mim, desrespeito é quando há uma chantagem por parte do Supremo Tribunal Federal sobre nós parlamentares, porque é bom relembrar que na eleição de presidente do Congresso, existiu ministros do STF que ligaram e chantagearam os senadores para poder votar no Alcolumbre e também no Pacheco. Sabe o que é desrespeito para mim? Quando a Constituição, deputada Bia Kicis, está dizendo todo o poder emana do povo e o povo de fato é desrespeitado. Então vamos colocar de verdade aqui os pingos nos is e saber quem desrespeita quem. Aqui em cima estavam milhões de votos sendo representados. O senhor, presidente Hugo Mota, é deputado assim como todos nós, e cada um aqui tem um voto. Tem um voto, Gediel. E eu fiz o meu papel, por exemplo, de conversar contigo. E espero que amanhã, conversando a matéria, a gente alinhe para poder votar no projeto que, de fato, consiga ajudar as crianças e adolescentes e protegê-las. O que eu não aceito, e o que eu acho que, de fato, é um desrespeito, é se utilizar rapidamente de uma votação simbólica para suprimir a discussão de um tema importantíssimo. Porque para mim é contraditório. Precisamos discutir um tema muito importante para o país, sem ter discussão. Isso para mim não é diálogo, isso para mim não deve ser como as coisas devem ser tocadas. E quero aqui deixar, para poder finalizar, um ponto muito importante. Não falo isso aqui em nome da direita, em nome de nenhum espectro político. Eu falo isso aqui em nome da defesa do Congresso. O Congresso está sendo desrespeitado, o Congresso já perdeu a sua legitimidade, e se nós não tomarmos uma posição, nós continuaremos subjugados. Eu dei o meu voto ao presidente Hugo Mota, assim como a maioria também do PL, mas hoje tenho a sensação de que, se não tomar nenhuma atitude em respeito a esse Congresso, a validação
e a confiança minha cairá por terra. Até mesmo porque as pautas importantes para o povo brasileiro não estão sendo discutidas. É muito fácil adiarmos uma discussão, uma votação sobre a vida das pessoas, porque não é nossos tios, não são os nossos primos, nem as nossas avós, nem os nossos filhos, nem pais. Mas cada dia que esta casa adia a discussão da anistia para quem precisa, vocês estão dizendo que para isso é adiável. Mas para poder discutir um projeto que em partes pode ser utilizado pela esquerda para perseguir opositores, isso daí é inadiável. Isso, se para mim, senhor presidente, é desrespeito ao Congresso. Nós estamos perdendo o nosso poder como parlamentares ilegítimos do povo. É isso que eu quero deixar registrado e deixar bem claro. Graças a Deus, não tenho o rabo preso para poder denunciar, para poder falar contra e expor fatos de ninguém aqui nessa casa. E ninguém ficará impune da verdade que o Brasil merece saber. Obrigado, senhor presidente. A gente nem precisa mais do judiciário para cometer abuso contra a gente. Porque agora o próprio legislativo vai cometer, com um poder imperial de um presidente da Câmara dos Deputados, com um projeto de resolução, suspender o mandato de um parlamentar monocraticamente. E a decisão dele vai valer enquanto não tiver reunião da mesa. Gente, isso não existe em nenhum parlamento do mundo democrático. Um presidente da Câmara dos Deputados concentra em si o poder de, liminarmente, monocraticamente, suspender um parlamentar. E veja, eu escutei preocupações aqui de parlamentares de esquerda. Eu sou a favor, sim, que se passe uma régua. Olha, a partir daqui não pode mais ocupar a mesa diretora. Ótimo, porque o PT já ocupou lá atrás com a Fátima Bezerra, dessa vez foi o PL, vamos passar uma régua, tá, agora não pode. Ótimo, podemos fazer isso. Agora, dá o poder para o presidente da Câmara dos Deputados suspender o mandato de uma pessoa sozinho. Amanhã pode ter um presidente que não gosta do PCdoB, do PT, do PSOL. Amanhã pode ter um presidente que vai ser desafiado por algum parlamentar de esquerda. E aí ele sozinho vai suspender o mandato de uma pessoa. Isso não é razoável, gente. Independentemente do ponto de vista ideológico. Veja, e quando um presidente que não gostar de um parlamentar de esquerda no futuro, porque eu ouvi aqui também uma argumentação, não, mas é só agora, depois é projeto de resolução, a gente muda para o próximo presidente. Qual presidente da Câmara vai abrir mão do poder de monocraticamente suspender o mandato de um parlamentar? Nenhum, jamais, nunca nenhum presidente da Câmara abriu mão de 1 centímetro de poder. Tá de ordem para fazer questão de ordem. Se for sobre a questão da votação da matéria anterior, a matéria está vencida, não vou dar o direito de votação, já encerrei. Eu tenho direito de fazer a questão de ordem, não? Eu já encerrei, pelo amor tá? de Deus. Senhor presidente, artigo 186 do Regimento Interno estabelece que o processo nominal será utilizado nos casos em que seja exigido quórum especial de votação. Regime em tramitação de urgência exige um quórum especial. Portanto, está vinculado a uma apreciação como essa a orientação. Tem que ter um processo nominal. Obrigado. E não foi feito, presidente. Eu quero sinceramente, não acreditar que Vossa Excelência esteja fazendo escola com Alexandre de Moraes. Porque o presidente, que muitas vezes tem sido democrático, quer tratorar toda uma bancada que é contrário a essa proposta. E que deve ter um diálogo, que deve ter aqui um debate. Nós temos o direito previsto no regimento interno. Inclusive, peço aqui ao secretário-geral da mesa, Lucas, que possa falar com o presidente. Que o que está disposto no artigo 186 é que é processo nominal. Isso é tratoragem, é passar por cima do direito não da oposição, mas do plenário. É passar por cima da votação, que não pode ser simbólica. É algo que está previsto na Constituição da Câmara dos Deputados, que é a nossa lei.
Isso não é discricionário. Não cabe ao presidente decidir se, nesse momento, ele deve fazer uma votação simbólica, quando o que está previsto na nossa lei é que será, porque é uma votação em que se exige quórum especial de votação. Por isso, senhor presidente, eu peço aqui que o presidente possa reconsiderar, acolher a minha questão de ordem e votar o regime de urgência, porque todos queremos aqui, eu não tenho problema algum, nós não temos problemas em perder o voto, não temos, mas temos problemas, sim, com atos que estejam impedindo o nosso direito de, enquanto oposição, de fazermos valer as nossas prerrogativas, de inclusive dizer que não somos favoráveis a esse projeto. Como nós ficamos com o nosso eleitor que exige de nós um posicionamento a respeito disso, é nosso direito. Peço aqui, senhor presidente, assim como no PRC, como Vossa Excelência pede o voto de confiança, pedimos aqui também que possa atender o nosso pleito para o merecimento da confiança mútua. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a vossa atenção, senhor presidente. É possível ou não? Senhor presidente, é possível ter a vossa atenção? Senhor presidente, eu conheci Vossa Excelência já no meu primeiro mandato. Nunca tinha sido político. Entrei na política com a intenção de fazer diferente. Comecei o ano de 2019 sendo processado por minha fala aqui no plenário e por uma atitude minha ao participar de uma manifestação democrática. Esse processo durou mais de um ano e, ao final, ele foi extinto. Ninguém me disse assim, desculpa, foi sem querer. Senhor presidente, nós estamos trabalhando como deputados federais e estamos tendo, a cada momento que se passa, desconsiderado o artigo 53 da Constituição Federal. Eu concordo com Vossa Excelência que o que aconteceu aqui na mesa do plenário naquele dia não pode se repetir. Mas a ação que vai ser feita para que isso não se repita, ela precisa obedecer à Constituição Federal. Porque nós estamos aqui lutando, senhor presidente, eu gostaria de pedir para concluir. Nós estamos lutando pela Constituição Federal. Nós estamos construindo novas alterações na Constituição. Nós estamos construindo leis que possam fazer melhor reger esse nosso Brasil. Isso está sendo difícil, presidente, porque a cada momento aqui, deputados e senadores somos obrigados a aguentar goela abaixo uma decisão vinda ou do Executivo ou do Judiciário. Nós temos inúmeros casos aí que não poderiam se repetir, como, por exemplo, senhor presidente, o 8 de janeiro. O 8 de janeiro não pode nenhuma se repetir, senhor presidente. Mas o remédio aplicado contra aqueles patriotas foi tão amargo e está sendo tão amargo quanto esse que Vossa Excelência está querendo aplicar contra nós aqui hoje. Eu deixo somente uma luz de possibilidade para que a gente possa resolver isso daí. É que, como o senhor não vai votar o mérito hoje, que a gente possa discutir ao longo do mérito para evitar que o artigo 53 seja rasgado como está sendo feito. Presidente, eu estou pedindo um minuto como exceção. Deputado Eli, um minuto, Vossa Excelência, para falar. Presidente, o senhor sabe do carinho e do respeito que eu tenho por Vossa Excelência. Eu já fiz um pronunciamento ali um tanto assustado ao perceber que é um tsunami de decisões que se tornam muito poderosas em detrimento. Eu queria pedir o tempo, a atenção de Vossa Excelência, presidente. Atenção de Vossa Excelência. Eu já fiz um registro, presidente. Eu estou preocupado com o Brasil. Eu estou ouvindo a voz das ruas. A sociedade cada dia mais reage dizendo, olha, o que é que vocês estão fazendo em Brasília? Eu não posso, presidente, pegar um fato isolado e colocar numa legislação que vai servir para hoje, para daqui um ano, para daqui 10 anos. Isso é extremamente grave. Hoje a esquerda comemora, mas eu já vi eles fazerem coisas piores aqui. Eu acho que essa casa precisa de compreender que a autofagia é a autodestruição do poder.
Eu estou clamando pelo espírito democrata e Vossa Excelência, que tanto no seu pronunciamento citou Ulisses Guimarães. É um tempo que Deus lhe deu aí. Por favor, vamos fazer o resgate e não vamos deixar os deputados em polvorosa por posições que tem aqui. É um pedido que eu faço. Presidente, muito obrigado. Senhor presidente, essa casa é a casa do povo. É a maior representação da democracia que existe no Brasil. Aqui estão representados os votos de todos os brasileiros. Aqui um deputado não é um deputado. Aqui ele representa milhares de pessoas. Essa casa aqui é uma casa que tem que ter o cuidado de preservar a democracia. E a democracia, não posso ter um presidente, nesse momento, senhor presidente, o senhor é uma pessoa que eu gosto, que eu tenho afeto, e eu sei que é recíproco. Agora, qualquer outro presidente que não goste de mim, ele vai pensar, qualquer deslize ou qualquer atitude que eu tomar diferente, eu vou ser punido. Poderia ser punido por um presidente que, por ser de outro partido, porque não gosta de mim. Por isso que essa casa tem os freios, os contrapesos de ter um julgamento justo na comissão. Que pode acontecer com qualquer um, não é agora. Não é porque o presidente é Hugo Mota, mas qualquer outra ocasião, se tiver um presidente que não gosta de um deputado ou não gosta de outro, pode cometer uma agressão, suspendendo o deputado, punindo o deputado, sem ele ter direito de defesa. O direito de defesa é coisa básica da democracia. Deputado Orlando Silva, 1 minuto. Presidente, eu queria pedir 1 minuto da sua atenção, presidente, porque é sobre esse projeto de resolução. Eu reconheço que Vossa Excelência tem razão quando busca medidas para afirmar a democracia da casa, para afirmar o regimento da casa, que tem que valer contra todos. O regimento tem que ser aplicável a todos nós. Mas, presidente, em defesa do exercício da presidência dessa casa, presidente, eu quero fazer um apelo a Vossa Excelência para refletir sobre a concentração de poder nas mãos do presidente para tomar uma decisão, que é uma decisão muito dura, uma decisão muito forte, que impacta sobre o exercício do mandato parlamentar. A mesa é um núcleo muito reduzido de parlamentares. Hoje, nós temos capacidade, pela tecnologia, de reunir. Para concluir, presidente, nós temos possibilidade, pela tecnologia, de reunir a mesa de modo célere e termos uma deliberação da mesa acerca de momentos graves da casa, como que nós vivemos na semana passada. Por isso que o apelo que faço, presidente, é nós reavaliarmos essa decisão do presidente ad referendo. Tudo mais, eu estou de pleno acordo. Só que reunir a mesa é possível. E a hipertrofia da presidência, para concluir mesmo, agradeço a sensibilidade de Vossa Excelência, porque não podemos tomar uma decisão em função dos sabores da circunstância. Hoje, eu estimo que o presidente Hugo Mota use esse poder com parcimônia. Amanhã eu não sei quem será o presidente. E eu não quero que seja ao arbítrio que possa produzir arbitrariedades. É o registro e o apelo que eu faço para Vossa Excelência. Um saco preto. Esse é o futuro do amigão do Lula, Nicolás Maduro, narcotraficante, violador dos direitos humanos e ditador da Venezuela. Os Estados Unidos movimentaram até agora 3 destroyers e um submarino nuclear com mísseis teleguiados, além de 4.000 marines para a costa venezuelana, sob pretexto de livrar o país do narcotráfico. Lembro aos amigos que o presidente Lula recebeu esse marginal com honras militares no nosso país em 2023. O mesmo presidente Lula que recusou que o PCC e o Comando Vermelho estivessem na lista de terrorismo dos Estados Unidos. O presidente deste país,
cada vez mais isolado no cenário internacional, vai presenciar a morte de um tirano que faz fronteira com o nosso país, que ao contrário do seu povo, que 90% está na miséria, ele não. Ele está bem gordinho, com relógio caro, roupas finas, e assim que for enterrado, os bichos vão ter muito trabalho para comer, porque além de ser uma carne podre, tem muita gordura naquele corpo, ao contrário do seu povo. Os Estados Unidos mandam um recado muito claro: terroristas, narcoterroristas terão o mesmo destino, que será a vala comum de onde os tiranos devem estar. Quero ver se Lula não vai mandar um jatinho da Força Aérea resgatar o seu amigo gorducho, lá o narcotraficante. Presidente, o nosso país, ao rejeitar colocar PCC e Comando Vermelho na lista de terrorismo do mundo, dá um sinal muito claro de quem este governo está ao lado, de terroristas como Nicolás Maduro. Espero que apodreça no inferno e que a Venezuela volte a ser livre. Obrigado, presidente. Presidente, eu quero que todos nós possamos refletir um pouco. Nós estamos vivendo um momento nesse país em que o governo manda uma medida provisória, 303, querendo aumentar mais impostos. A gente teve o desprazer, e aí eu digo para a democracia brasileira, para o país, de ver o STF revogar uma decisão dessa casa que se manifestou contra o aumento de IOF, veio o STF e rasgou a Constituição, desrespeitando o Poder Legislativo. Agora nós vamos votar aqui criando mais cargos comissionados no STJ. Mais cargos comissionados, mais despesa numa estrutura judiciária que é uma das mais caras do mundo. E vamos fazer isso assim de forma assodada. Portanto, a retirada de pauta não é uma questão de oposição ou de base, é sensatez, é defesa do país, é analisar isso com prudência. Mais gastos no judiciário e a gente vota como se fosse urgente, é retirar de pauta. Tem a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente. Gostaria de pedir que a nossa fala pudesse ter repercussão na Voz do Brasil. Inicialmente, gostaria de destacar a lamentável condução do pagamento das emendas parlamentares neste ano de 2025. Eu estou com aproximadamente 15% somente das minhas emendas pagas, previstas para esse ano, já está terminando o mês de agosto. Esse valor corresponde somente às emendas da saúde. Então, realmente, o governo desse presidente que está aí sentado na cadeira, ele não está fazendo por merecer o nome de gestor. É traumatizante para os prefeitos, principalmente, porque as emendas, elas representam o dinheiro do povo que volta para o povo. Então, quando se bloqueia a emenda, está se bloqueando o recurso que é para chegar, para ajudar na administração municipal, que está, sim, sofrendo reduções do Fundo de Participação do município. Gostaria também, senhor presidente, de destacar a fala do meu colega deputado Gilberto, lá da Paraíba. A Paraíba tem estradas, talvez 3 ou 4 vezes melhores que as estradas do Rio Grande do Norte. As nossas estão um caos. Tanto as estradas levadas pelo DENIT federal, quanto as estradas levadas pela governadora Fátima. É lamentável isso daí. A gente precisa trabalhar muito mais para tentarmos colocar recursos para que as estradas federais também possam ser concluídas. Mas mesmo assim, há 2 anos atrás, a governadora Fátima retirou o recurso que era da emenda de bancada, que era para concluir a reta Tabajara, que é um setor importantíssimo na saída de Natal para a região de Fortaleza, a área norte do estado, e simplesmente esse dinheiro nunca voltou e a obra está paralisada. É triste. Eu gostaria de dizer para cada um dos potiguares, quando passarem em Macaíba, na reta Tabajara, agradeçam a governadora Fátima pelo atraso das obras e pelo engarrafamento infinito que sempre tem naquela região. E para concluir, senhor presidente, gostaria de lembrar a todo o Brasil que amanhã nós teremos a instalação da CPMI e do INSS. Vejam só, se tivesse envolvimento de alguém da direita, já teria gente presa, denúncias, cartazes aqui da esquerda dizendo ladrão do INSS. Mas não tem. Por quê? Porque o maior roubo, os maiores roubos aconteceram entre 23 e 24.
exatamente nesse governo do Lula. E o pior, lamento muito, eu até achava que a Procuradoria-Geral da República teria um trabalho isento nessa hora da investigação aqui do roubo, do escândalo do INSS, do roubo dos velhinhos. E, infelizmente, não está acontecendo. Já liberaram o ministro e liberaram também o presidente do INSS. E liberaram o irmão do presidente da República, que é o presidente do maior sindicato envolvido nessa confusão toda. Para concluir, senhor presidente, o rombo do INSS não pode ser coberto com recursos do orçamento. E já estão fazendo isso para pararem com as ações judiciais. Ora, mas o que está acontecendo? E cadê a devolução do dinheiro? Vão fazer igual a Lava Jato? Que o dinheiro que foi roubado agora está sendo entregue de volta para os ladrões? Não é possível isso daí. É inaceitável isso daí. Bem, lamento a própria Advocacia Geral da União, que recusou ações contra o sindicato do irmão do Lula. E se não bastasse isso tudo, senhor presidente, o que eu não consigo aceitar de maneira nenhuma, e me dirijo aqui ao presidente dessa casa, tem indicado para a comissão, para a presidência da comissão, um deputado federal que não assinou. Deputado Sérgio, veja só o absurdo. O cara vai ser o relator da CPMI, mas ele não assinou a abertura da CPMI. Tinha que ser eu, tinha que ser alguém que assinou. Não é possível isso daí. A gente não pode aceitar, nem que faça parte da CPMI, alguém que não assinou para que ela fosse aberta. Então, o Brasil e o mundo esperam, doutor Calil, que a gente tenha uma explicação sobre esse roubo dos velhinhos e das velhinhas. Porque, para mim, só tem um carimbo na testa de alguém. Lula da Silva, presidente da República. É uma pena a gente ter esse empreendimento do mal, porque o PT conseguiu criar o empreendimento do mal, roubar os velhinhos. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente. Presidente. Muito obrigado. Eu quero aqui agradecer o prefeito Fábio Alessio, de Ubiratã, do Paraná, sua esposa, Luciane, vereadora. Eu faço registro porque ele era muito amigo do Caíto Quintana. Caíto Quintana foi deputado no Paraná, deputado estadual, foi secretário de Estado várias vezes do governo do governador Requião. Agora, do nada, decidem, através de um projeto, censurar a rede social usando crianças e adolescentes como escudo para esse absurdo. Para quem nos acompanha de casa, eu pergunto: vocês realmente acham que o governo Lula, que há 2 meses atrás votou contra o aumento da manutenção de marginais na cadeia, está preocupado com a questão das crianças? Ou vocês acham que eles estão usando esse projeto para censurar as redes sociais? O projeto tem pontos positivos, é verdade. Mas dentre eles, presidente, tem a criação de um comitê, sabe-se lá de onde, gerido pelo governo Lula. E o governo vai decidir, entre outras coisas, se deve ou não derrubar contas e plataformas, de forma não judicial. Quero alertar aos colegas que o avanço da censura no nosso território tem sido escrachadamente defendido pela esquerda. E esse projeto, se não for feita correções, vai nesse sentido. Estejam preparados para responder às suas bases e a responder a quem está lutando bravamente contra a censura, porque vocês serão cobrados.